Bom, neste vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente trabalha com o histórico de cálculos aqui dentro do Mata Nativo, tá? Então eu estou com um projeto amostragem casual simples aberto aqui e esse histórico de cálculo ele fica aqui embaixo do botão calcular, tá? Então aqui no meu histórico de cálculos aqui eu tenho 4 cálculos, é uma florística por espécie, uma estrutura horizontal, tá? Uma amostragem casual simples e outra amostragem casual simples aqui. Tá? E ela fica do cálculo mais recente para o cálculo mais antigo aqui embaixo. Então, como é que a gente faz para poder trabalhar com isso aqui? Então, para a gente poder visualizar esses cálculos que já foram realizados aqui, basta você clicar em cima do cálculo, que ele vai mostrar para você aqui o resultado, tá? A tabela de resultados aqui. Esse cálculo aqui, quando a gente está visualizando ele, uma das características que tem aqui no Mata Nativo é que você pode ver como é que o cálculo foi gerado. Então, por exemplo, a gente tem um botão recalcular aqui que ele serve para duas funções. Ele serve para você poder realizar um novo cálculo daquele cálculo que você já tinha feito, ou seja, esse cálculo aqui é um cálculo da florística por espécie. Se você quiser fazer um novo cálculo com novas informações para aquele cálculo, você pode clicar no botão recalcular aqui e aí você vai modificar alguma informação e depois você clica aqui em recalcular de novo aqui que ele vai criar um novo cálculo aqui no histórico de cálculo para a gente. Outra função que tem esse botão recalcular é para você poder visualizar como é que você configurou o cálculo para ele ser realizado. Por exemplo, aqui na florística por espécie, se a gente clicar no botão recalcular aqui, ó, eu vejo aqui que eu selecionei aqui a presença por parcela, eu estou analisando a árvore de regeneração e aqui nesses campos aqui eu não marquei nada, tá? Então o projeto ele foi configurado dessa maneira para ele ser gerado lá. Eu vou clicar aqui no botão cancelar, porque eu não quero gerar um outro cálculo da florística por espécie. Por exemplo, aqui eu vou clicar no cálculo daqui da estrutura horizontal, para a gente poder visualizar aqui o que ele fez, como é que a gente configurou para esse cálculo ser realizado. Então eu cliquei na estrutura horizontal e clico aqui em recalcular. Eu vejo aqui que na estrutura horizontal, ó, eu marquei aqui ordenar por valor de importância, tá vendo? Então, esse cálculo da estrutura horizontal, ele foi mostrado aqui, a tabela de resultados dele foi mostrado ordenando as espécies mais importantes para as espécies menos importantes aqui. Tá? Então, esse botão recalcular, ele serve para isso, para você poder visualizar a configuração daquele cálculo antes de realizá-lo, né? Ou para você poder gerar um novo cálculo daquele cálculo que já foi feito aqui, aproveitando as opções que já foram preenchidas para ele. É igual, por exemplo, ó, eu tenho dois cálculos aqui da amostragem casual simples. Esse cálculo aqui de baixo, qual que é a diferença desse cálculo de baixo para o cálculo de cima aqui? Esse cálculo de baixo aqui, a hora que a gente clica aqui em recalcular, eu vejo que eu coloquei aqui uma área de 7,5 hectares, um erro de 10, um nível de probabilidade 90, o parâmetro analisado aqui é o volume, com essa equação de volume aqui sendo utilizada, com a árvore adulta aqui. Tá? E o cálculo de cima aqui, a hora que eu clico aqui em recalcular, eu vejo que a diferença do cálculo de baixo, que eu estou utilizando aqui um nível de probabilidade de 95%. Tá vendo? Então, para eu poder saber qual desses cálculos que eu vou manter aqui, eu tenho que verificar esses detalhes. Tá? Então, por exemplo, eu quero manter esse cálculo aqui de baixo, que eu uso o nível de probabilidade de 90%. Então, esse cálculo aqui de cima, eu posso clicar aqui em excluir do histórico. A hora que eu clico aqui em excluir do histórico, ele vai sumir para mim ali da lista de histórico de cálculos ali. Então eu vou manter aqui na lista de histórico de cálculos somente aqueles cálculos que vão entrar para o meu relatório final. E como é que eu faço para poder exportar esses cálculos aqui? Eu seleciono qualquer um deles, por exemplo, eu vou selecionar o primeiro aqui, e vou vir aqui em cima e vou clicar no botão exportar. Pode ver que ele apresenta aqui para mim todos os 3 cálculos que eu tenho ali. Ó. Então se eu quiser marcar todos eles para poder fazer a exportação aqui, eu clico ali no botão todos e clico aqui no botão exportar. A hora que eu clicar aqui nesse botão exportar, ele vai gerar um arquivo do Excel para mim com 3 tabelas, ou seja, eu tenho 3 resultados, cada um desses resultados aqui vai estar numa tabela dentro do mesmo arquivo do Excel. Então é dessa maneira que a gente gerencia esse histórico de cálculos aqui dentro do Mata Nativo.